E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, aluno de Medicina da UEPA. Essa daqui é minha amiga Lohana. Olá, gente, eu me chamo Lohana Pinheiro, sou estudante de Medicina, junto, com o Felipe Rabelo. E também estamos juntos nessa para ensinar você sobre redação do Enem e garantir os 900+. Nesse último vídeo, a gente falou um pouco melhor sobre o nosso material, que é o Mestres da Escrita 900+. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele também no final desse vídeo, mas hoje é sobre um tema específico. Por quê? Eu pedi lá no Instagram pra galera me mandar dúvidas que eles tinham sobre a redação do Enem, pra gente responder em vídeo. E a pergunta que mais se repetiu foi sobre a competência 3. As pessoas têm dificuldade na competência 3. Então, só pra gente relembrar, a gente tem uma colinha aqui do textinho da competência 3 pra falar pra vocês. Mas é a competência da argumentação. A competência 3 basicamente é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E de fato, assim, era a competência, uma das competências temidas aí pelos estudantes, porque ela é uma competência bem complexa de se fechar, mas aqui a gente vai trazer os 4 principais pontos que fazem com que você, estudante, não feche a competência 3. E a gente vai desde o mais básico até o mais complexo, então fica até o final. Exatamente. Para iniciar, o primeiro erro que está impedindo você de conseguir, fechar os 200 pontos dessa competência é a utilização de teses genéricas. Então, Lohana, o que a tese tem a ver com a argumentação? A tese tem tudo a ver com a argumentação. Você precisa ter uma tese, que é uma problematização do problema para você conseguir argumentar em cima daquilo. E eu percebo que muitos estudantes, às vezes, acham uma tese bonita, por exemplo, apatia social. Achei essa tese bonita, dá para ser utilizada em muitos temas? Dá, mas é uma tese genérica. Então, às vezes, a gente tem um tema mais específico, vamos falar, por exemplo, do racismo no Brasil, em que poderia trazer várias questões históricas, várias questões estruturais, e a pessoa só falou de apatia social. Se a tua tese é genérica, consequentemente, a tua argumentação vai ser muito genérica. E você não consegue fechar a competência 3 da argumentação. Então, sempre, inclusive no material, a gente traz várias teses, coringas, digamos assim, que você pode usar para vários temas. Mas o mais importante que a gente deixa claro lá é sempre pegue a tese mais específica. Então, se, por exemplo, estamos falando de racismo, pega a tese de questões históricas. Sempre busque por uma tese mais específica para que o seu corretor leia e saiba que você está falando com propriedade daquele assunto. O segundo erro que te faz perder ponto na competência 3 é usar repertórios socioculturais que não somem em nada para o texto. A gente já falou sobre repertório sociocultural, inclusive no último vídeo, e a gente fala demais sobre repertório sociocultural lá no material. Inclusive, o nosso bônus é um material só de repertórios socioculturais, mas só que a gente precisa ter muito cuidado aqui. Por quê? Uma coisa que vocês veem muito na internet. Citações, Ninguém fala repertório sociocultural, inclusive muita gente fala citação para Enem. Precisa chamar frase de um filósofo para usar na minha redação do Enem. Aí a pessoa vai lá no site O Pensador, coloca lá o primeiro filósofo que aparece. Essa frase é bonita, eu vou colocar na minha argumentação. Você precisa selecionar um repertório que case com a tua argumentação. Isso é até uma questão polêmica, porque ele precisa ser específico, não precisa ser específico. A gente, inclusive, usa vários exemplos lá no material. Por exemplo, eu lembro de um que tá lá, que é sobre a questão dos refugiados, inclusive. Acho que é nas primeiras páginas. A gente mostra que a pessoa vai escrever uma redação sobre o tema, o problema dos refugiados no Brasil. A gente dá um exemplo de uma música, que é uma música, na verdade, que está falando sobre questões religiosas, mas tem uma passagem na música que dá para relacionar com a questão de refugiados. Somos estrangeiros cansados de andar, procurando abrigo na terra e no ar, Gabriela Rocha. Exatamente. Você precisa relacionar o que você está utilizando. Não adianta você estar escrevendo lá, esse problema é um problema, porque isso, porque aquilo, e aí do nada, penso logo existo. O que isso tem a ver uma coisa com a outra, gente? Você tem que usar um repertório que você realmente estudou durante o ano, gravou, que é um repertório mais amplo, mas você tem que ter essa sacada de relacionar com o que você está falando. Às vezes, você vai conseguir utilizar um repertório que vai casar muito bem com a sua argumentação, como, por exemplo, esse da música. Poxa, questão de refugiados, estamos cansados de andar, isso casa muito. Mas nem sempre isso vai ser possível. Eu já passei muito por isso. Gente, eu gravei os contratualistas, por exemplo. Um deles é o John Locke, que fala sobre o contrato social. Toda vez que eu estava falando sobre um problema estatal, uma ineficiência do Estado, eu fazia uma analogia. Olha bem para as palavras. Eu colocava isso no texto de alguma forma. Eu fazia uma analogia entre a ineficiência do Estado em solucionar aquela determinada problemática com uma quebra, e eu colocava entre aspas tudo mais, do contrato social como na teoria que foi proposta por John Locke. Então, assim, eu peguei essa frase, mas eu amarrei ela com o tema. Então, eu estava falando de ineficiência estatal, aí eu fui lá, fiz uma analogia. Então, se o Estado não age
analogamente ocorre essa quebra do contrato social, porque o contrato social fala justamente sobre isso. As pessoas vão abrindo mão de liberdades individuais em prol do Estado, mas em contrapartida o Estado tem que propor e proporcionar aquele bem-estar social. Então, quando eu tenho o Estado ineficiente, ele não está cumprindo com isso de uma maneira análoga à teoria de Locke. Realmente, você usar uma frase solta vai te fazer perder pontos na competência 3. Costumo falar para o estudante sempre pensar antes de começar o desenvolvimento dele. O que o teu repertório tem a ver com a tua tese e como ele vai puxar para a tua argumentação. E aqui a gente já entra em outra questão, né, que os alunos perguntam muito. É importante colocar repertório, é obrigatório colocar repertório na introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2? E assim, gente, é muito importante, tá? Porque mesmo que não seja obrigatório, quando a gente fala da competência 3 e a gente vai ver as redações de nota 1000, a gente vê que todas elas têm. Tem repertório na introdução, tem repertório no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Lohana, como eu vou conseguir tanto repertório que tem a ver? E é por isso que a gente tem a nossa apostila de repertórios para eixos temáticos. Exatamente, a gente fez um bônus só disso, né? Que repertórios divididos por eixos temáticos, inclusive. Então, você quer falar, é um tema que fala sobre saúde, tem uma série de coisas que você pode usar. É um tema que fala sobre educação, também uma série de outros repertórios curtos que você consegue ir relacionando. E com o treino você vai criando essa habilidade de relacionar esse repertório com aquele tema específico que o Enem vai te propor. Lembrando que na maioria das vezes o tema do Enem ele está em mais do que um eixo temático. Então ele se encaixa na educação, mas se encaixa também na tecnologia. Então isso vai ajudar muito. Além disso, a gente vai pro próximo problema que não é nenhum desses. Lohana, não, minha tese está aprofundada, minha argumentação também tem, meu repertório tem tudo a ver com o tema. Ok, então talvez o problema esteja que você não está sabendo aprofundar na argumentação. Já que a competência 3, ela vai definir se você conseguiu defender bem as suas teses. Lembrando que a função do texto dissertativo argumentativo é defender a sua opinião. A sua opinião é a sua tese. Então, se o desenvolvimento 1 está conseguindo defender bem a sua tese 1, Lohana, entenda a teoria. Na prática, não tenho a menor noção de como que eu vou fazer isso. E lá no material, uma das dicas que a gente dá é na parte do período de argumentação, que são os últimos períodos, trazer, por exemplo, uma exemplificação do problema. Então, por exemplo, se eu estou utilizando um repertório de Hannah Arendt, que eu falo de banalização do mal, você pode trazer um exemplo de como essa banalização do mal ela se mostra na sociedade. Como, por exemplo, nas diversas piadas que existem contra uma comunidade específica. Então, você sempre traz um exemplo. E é fácil pra gente, né, que vive no mundo real, que vive nesses problemas, pensar em relação a um exemplo do problema. Uma outra dica que a gente dá lá na parte de argumentação é trazer uma consequência do problema. Se a sua tese sempre for uma causa do problema, toda causa tem uma consequência. Então, logicamente e rapidamente, você consegue pensar exemplificação e consequência, e você consegue aprofundar e fechar a competência 3. Exatamente. Você consegue até fazer o inverso, né? Se você teve uma tese, uma problemática que gera uma determinada consequência, você consegue argumentar falando um pouquinho das causas dela também no parágrafo de desenvolvimento. Se você conseguiu estabelecer a sua tese, se você decidiu, olha, eu vou falar disso e disso, né? Porque a gente precisa de 2 núcleos de tese. Se você sabe do que você está falando, você tem. Por que você escolheu aquilo? É porque você acredita que acontece tal coisa, porque você acredita que aquele problema gera outro. Você só precisa saber escrever isso na hora. Então a argumentação se torna mais fácil. E aí... Por último, tá? Lohana, fiz tudo isso, estou recebendo elogios na minha argumentação, mas mesmo assim ainda tá perdendo aqueles 20 pontinhos lá na competência 3. Então o que você tem que fazer? A resposta é diminuir os erros da competência 1. Talvez você pense que não está relacionado, mas na verdade, quando a gente fala de Enem, a competência 1, quando ela perde ponto, ela acaba abaixando também os pontos da competência 3. Você consegue observar isso como um padrão. Perdeu 40 pontos na competência 1, perde 20 pontos na competência 3. Existe esse padrão. Eu ainda iria mais além. Porque às vezes a pessoa perde na 1, ela perde na 1, na 3 e na 4. Porque na 4 ela fica sem coesão. Aí perde coesão, perde tudo, perde argumentação, e quando vê, a nota não chega no 900 marcos, porque se você perde em 3... E só pra sintetizar, gente, tudo isso que a gente falou, pra ajudar na sua argumentação, é a primeira coisa da nossa material que a gente coloca, a importância de fazer um corpo textual antes de ir pra redação. Porque quando você consegue, né, escrever um corpo textual, de colocar lá qual vai ser a sua tese, antes de começar a redação, qual a tese que eu vou utilizar, qual o repertório para essa tese, qual a minha ideia nessa tese, você já consegue, né, ir para a redação do Enem sabendo como você vai defender e defender de forma coesa a sua argumentação.
Exatamente. Lembrando que tudo isso, né, tá muito mais destrinchado e ajudado, assim, a vida de vocês no material de redação. É verdade, a gente fez justamente pra facilitar a vida de vocês, gente. Você consegue consumir esse material de uma maneira bem rápida, você consegue absorver os conteúdos, a gente usou uma linguagem bem acessível, não subestimando vocês, que vocês são incríveis, tá? Mas a gente quer realmente que vocês consigam fazer isso da maneira mais rápida possível, porque tem matemática, tem natureza, tem humanas, tem tudo isso pra estudar. Então, se a redação puder ser mais rápida, ela vai ajudar muito. E pode, né? Inclusive, sabe como é que pode? Você conhecendo o Mestre na Escrita 900+, que tá aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada lá que tá bem bacana o material. E tem todas as informações se você clicar no primeiro link aqui da descrição. Você vai ficar convidada fixa de redação do canal, eu acho. Obrigada, gente. Muito obrigada. E dá uma olhada nas redes sociais também, porque tem conteúdo sobre redação por aí que a gente já produziu. E é isso. A gente vê vocês no próximo vídeo de fato agora. E tchau. Tchau.